Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. O Mito da Caverna, livro 7 de A República, de Platão. Sócrates. E agora deixe-me mostrar em uma alegoria até onde nossa natureza é instruída ou ignorante. Contemple pessoas vivendo em uma caverna subterrânea, que tem uma abertura para a luz. Lá estiveram desde a infância com suas pernas e pescoços acorrentados para que não possam se mover e só possam ver diante delas, sendo impedidas pelas correntes de girar a cabeça. Acima e atrás delas, uma fogueira está ardendo à distância, e entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho elevado. E você verá, se olhar, uma parede baixa construída ao longo do caminho como um biombo que os marionetistas têm à sua frente, à frente do qual eles mostram seus bonecos. Glauco. Eu estou vendo. Sócrates. E você vê homens passando ao longo do muro carregando todo tipo de vasos, estátuas e figuras de animais, feitos de madeira e pedra e vários materiais, que aparecem sobre o muro. Alguns deles estão falando, outros estão silenciosos. Glauco. Você me mostrou uma imagem estranha e eles são prisioneiros estranhos. Sócrates. Como nós, e eles veem apenas suas próprias sombras, ou as sombras uns dos outros, que o fogo lança sobre a parede oposta da caverna. Glauco. É verdade, como eles poderiam ver qualquer coisa além das sombras, se nunca lhes fosse permitido mover a cabeça. Sócrates. E dos objetos que estão sendo transportados dessa maneira, eles só veriam as sombras? Glauco. Sim, por Zeus. Sócrates. E se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, eles não iriam supor que estavam nomeando o que realmente estava diante deles? Glauco. Muito verdade. Sócrates. E supunha ainda que a caverna tinha um eco que vinha do outro lado. Será que eles não teriam a certeza de imaginar, quando um dos transeuntes falava, que a voz que eles ouviam vinham da sombra que passava? Glauco. Não há dúvida. Sócrates. A eles a verdade não seria literalmente nada mais do que as sombras das imagens. Glauco. Isso é certo. Sócrates. E agora olhe novamente e veja o que se seguirá naturalmente se os prisioneiros forem libertados e desobrigados do seu erro. No início, quando qualquer um deles for libertado e obrigado a levantar-se subitamente e virar o pescoço e caminhar e olhar para a luz, sofrerá dores agudas. O clarão angustiá-lo-á e será incapaz de ver as realidades das quais, no seu estado anterior, tinha visto as sombras. E depois conceberá alguém a dizer-lhe que o que viu antes era uma ilusão, mas que agora, quando se aproxima do ser e o seu olho está voltado para uma existência mais real, tem uma visão mais clara. Qual será a sua resposta? E pode ainda imaginar que o seu instrutor está apontando para os objetos enquanto eles passam e pedindo-lhe que os nomeie. Será que ele não ficará perplexo? Não acreditará que as sombras que viu anteriormente são mais verdadeiras do que os objetos que lhes são agora mostrados? Glauco. Muito mais verdadeiro. Sócrates. E se for obrigado a olhar diretamente para a luz, não terá ele uma dor nos olhos que o fará desviar-se para tomar e acolher os objetos de visão que pode ver e que conceberá ser na realidade mais nítida do que as coisas que lhe estão agora a ser mostradas?
Glauco: é verdade. Sócrates: e suponha, mais uma vez, que ele é relutantemente arrastado para uma subida íngreme e acidentada e mantido firme até ser forçado à presença do próprio sol. Não é provável que sofra e fique irritado? Quando se aproximar da luz, os seus olhos ficarão deslumbrados e não poderá ver nada do que agora chama de realidade. Glauco: não o conseguirá, pelo menos de imediato. Sócrates: ele terá de se habituar à visão do mundo superior e primeiro verá melhor as sombras, depois os reflexos dos homens e dos objetos na água, e depois os próprios objetos. Depois olhará para a luz da lua e das estrelas, e para o céu coberto de lantejoulas, e verá o céu e as estrelas à noite, melhor do que o sol ou a luz do sol de dia? Glauco: certamente que sim. Sócrates: por último, ele poderá ver o sol e não meros reflexos dele na água, mas o verá em seu próprio lugar e não em outro, e ele o contemplará como ele é. Glauco: certamente. Sócrates: ele então procederá a argumentar que é ele quem dá a estação e aos anos, e é o guardião de tudo o que está no mundo visível, e de certa forma a causa de todas as coisas que ele e seus semelhantes estão acostumados a contemplar? Glauco: obviamente ele veria primeiro o sol e depois pensaria sobre ele. Sócrates: e quando ele se recordasse de sua antiga habitação e da sabedoria daquela caverna e de seus companheiros de prisão, você não acha que ele se sentiria feliz com a mudança e teria pena deles? Glauco: certamente que sim. Sócrates: e se eles tivessem o hábito de conferir honras entre si, aqueles que fossem mais rápidos a observar as sombras passageiras e a comentar quais deles foram antes e quais seguiram depois e quais estavam juntos? E quem, portanto, era mais capaz de tirar conclusões quanto ao futuro? Você acha que ele se preocuparia com tais honras e glórias ou invejaria os seus possuidores? Ele não diria com Homero: é melhor ser o serviçal miserável de um mestre pobre e suportar qualquer coisa, em vez de pensar como eles pensam e viver à sua maneira? Glauco: sim, eu acho que ele preferiria sofrer qualquer coisa do que entreter estas noções falsas e viver da maneira deplorável. Sócrates: imagine mais uma vez alguém que saísse de repente do sol para ser recolocado em sua antiga situação. Não teria ele a certeza de ter seus olhos cheios de escuridão? Glauco: com certeza. Sócrates: e se houvesse uma competição e ele tivesse que competir em medir as sombras com os prisioneiros que nunca haviam saído da toca, enquanto sua visão ainda estava fraca e antes que seus olhos se estabilizassem, e o tempo que seria necessário para adquirir esse novo hábito de visão poderia ser muito considerável, ele não seria ridículo? Os homens diriam dele que ele subiu e voltou sem seus olhos, e seria melhor nem mesmo pensar em subir, e se alguém tentasse pegar outro e levá-lo até a luz, bastava que pegassem o infrator e o matassem. Glauco: sem dúvida o matariam. Sócrates: agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar ponto por ponto esta imagem ao que dissemos atrás e comparar o mundo que nos cerca com a vida da prisão na caverna. A prisão é o mundo da visão, a luz do fogo é o sol. E você não me interpretará mal se interpretar a viagem para cima como sendo a ascensão da alma ao mundo intelectual de acordo com minha pobre crença.
que a seu desejo eu expressei, se com razão ou sem ela. Só Deus sabe se ela é verdadeira. Quanto a mim, a minha opinião é esta: no mundo inteligível, a ideia do bem é a última a ser compreendida e com dificuldade, mas não se pode aprendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo o que de correto e belo existe em todas as coisas. No mundo visível, ela engendrou a luz e o soberano da luz. No mundo inteligível, ela que é soberana e dispensa a verdade e a inteligência, e é preciso vê-la para se comportar com sabedoria na vida particular e na vida pública. Glauco: concordo na medida em que sou capaz de entendê-lo. Sócrates: além disso, você não deve se perguntar que aqueles que alcançam essa visão bem-aventurada não estão dispostos a descer aos assuntos humanos, pois suas almas estão sempre se apressando para um mundo superior, onde desejam morar, cujo desejo é muito natural, se nossa alegoria puder ser confiável. Glauco: sim, muito natural. Sócrates: e há algo surpreendente em alguém que passa das contemplações divinas ao estado perverso do homem, comportando-se de maneira ridícula. Se enquanto seus olhos cintilam e antes de acostumar-se com as trevas que o cercam, ele é obrigado a lutar nos tribunais ou em outros lugares, sobre as imagens ou as sombras das imagens de justiça, e está se esforçando para encontrar as concepções daqueles que nunca viram justiça absoluta? Glauco: nada menos surpreendente. Sócrates: qualquer um que tenha bom senso lembrará que os distúrbios dos olhos são de dois tipos e surgem de duas causas, tanto por sair da luz ou por entrar na luz, o que é verdade tanto para o olho da mente quanto para o olho do corpo. E aquele que se lembra disso quando vê alguém cuja visão é perturbada e fraca, não estará pronto a rir. Primeiro perguntará se aquela alma do homem saiu da luz mais brilhante e não é capaz de ver porque não está acostumada à escuridão, ou porque, tendo passado das trevas para o dia, está deslumbrada pelo excesso de luz. E ele se considerará feliz em sua condição e estado de ser, e terá pena do outro. Ou, se ele tiver a disposição de rir da alma que vem de baixo para a luz, haverá mais razão nisto do que no riso que saúda aquele que volta de cima para o escuro dentro da caverna. Glauco: isso é uma distinção muito justa. Sócrates: mas então, se eu estiver certo, certos filósofos devem estar errados quando dizem que podem colocar um conhecimento na alma que não a tem, como a visão em olhos cegos. Glauco: sem dúvida eles dizem isso. Sócrates: enquanto o nosso argumento mostra que o poder e a capacidade de aprender já existe na alma, e que assim como o olho é incapaz de passar da escuridão para a luz sem o corpo inteiro, assim também o instrumento do conhecimento só pode ser transformado pelo movimento de toda a alma de se transformar no mundo do ser e aprender aos poucos a suportar a visão do ser e do mais brilhante e melhor do ser, ou em outras palavras, do bem. Glauco: muito verdadeiro. Sócrates: e não deve haver alguma arte que efetue conversão da maneira mais fácil e rápida, não implantando a faculdade da visão, pois esta já existe, mas está voltada na direção errada e está a desviar o olhar da verdade? Glauco: sim, tal arte pode ser assumida. Sócrates: e enquanto as outras chamadas virtudes da alma parecem ser semelhantes às qualidades corporais, pois mesmo quando não são originalmente inatas, elas podem ser implantadas posteriormente por hábito e exercício.
A virtude da sabedoria, mais do que qualquer outra coisa, contém um elemento divino que sempre permanece e por essa conversão se torna útil e proveitosa, ou por outro lado, inútil e prejudicial. Você nunca observou a estreita inteligência, piscando do olhar aguçado de um espertalhão, como ele é ansioso, como sua alma mesquinha vê claramente o caminho para seu fim. Ele é o oposto do cego, mas sua visão aguçada é colocada a serviço do mal, e ele é malicioso na proporção da sua esperteza. Glauco: é o que ser a figura. Sócrates: mas e se tivesse havido uma poda de tais naturezas nos dias de sua juventude, e eles tivessem sido separados daqueles prazeres sensuais, tais como comer e beber, que tais como pesos de chumbo estavam presos a eles ao nascer, e que os arrastam para baixo e voltam a visão de suas almas para as coisas que estão abaixo. Se, digo eu, eles tivessem sido liberados desses impedimentos e colocados na direção oposta, a mesma faculdade neles teria visto a verdade tão agudamente quanto eles veem para o que os seus olhos estão voltados agora. Glauco: muito provavelmente. Sócrates: sim, e há outra coisa que é provável, ou melhor, uma inferência necessária do que antecedeu, que nem os incultos e desinformados da verdade, nem ainda aqueles que nunca terminam sua educação, serão ministros de Estado capazes. Os primeiros, porque não têm um único objetivo de dever, que é a regra de todas as suas ações, tanto privadas quanto públicas. Os segundos, porque não agirão de modo algum, exceto sob coação, imaginando que já estão morando nas ilhas dos bem-aventurados. Glauco: muito verdadeiro. Sócrates: então, nosso trabalho, que somos os fundadores do Estado, será compelir as mentes mais brilhantes a alcançar aquele conhecimento que já mostramos ser o maior de todos. Eles devem continuar a ascender até chegarem ao bem, mas quando tiverem ascendido e visto o suficiente, não devem permitir que façam como fazem agora. Glauco: o que você quer dizer? Sócrates: quero dizer que eles permaneçam no mundo superior. Isso não deve ser permitido. Eles devem ser obrigados a descer novamente entre os prisioneiros na caverna e participar de seus trabalhos e honras, quer sejam dignos ou não. Glauco: mas isso não é injusto? Devemos dar-lhe uma vida pior quando poderiam ter uma melhor? Sócrates: você esqueceu novamente, meu amigo, a intenção do legislador, que não tinha como objetivo tornar uma classe no Estado mais feliz do que o resto. A felicidade estava no Estado como um todo, e ele manteve os cidadãos juntos por persuasão e necessidade, tornando-os benfeitores do Estado e, portanto, benfeitores uns dos outros. Para esse fim, ele os criou, não para agradar a si mesmos, mas para serem seus instrumentos na união do Estado. Glauco: verdade, eu tinha esquecido. Sócrates: observe, Glauco, que não haverá injustiça sem obrigar nossos filósofos a cuidar e providenciar para os outros. Vamos explicar-lhes que em os outros estados, homens de sua classe não são obrigados a compartilhar dos trabalhos da política. E isso é razoável, pois eles crescem a seu bel prazer, e o governo preferiria não tê-los. Sendo autodidatas, não se pode esperar que mostrem qualquer gratidão por uma cultura que nunca receberam. Mas trouxemos vocês para o mundo para serem governantes da colmeia.
reis de si mesmos e de outros cidadãos, e os educamos muito melhor e mais perfeitamente do que eles foram educados. E vocês estão mais aptos a compartilhar da dupla responsabilidade. Portanto, cada um de vocês, quando chegar a sua vez, deve descer ao abrigo subterrâneo e adquirir o hábito de ver no escuro. Quando você adquirir o hábito, verá 10.000 vezes melhor do que os habitantes da caverna e saberá o que as várias imagens são e o que representam, porque você viu o belo e o justo e o bem em sua verdade. E assim nosso estado, que também é seu, será uma realidade e não apenas um sonho, e será administrado em um espírito diferente daquele de outros estados, nos quais os homens lutam entre si apenas por sombras e são distraídos na luta pelo poder, que aos olhos deles é um grande bem. Enquanto a verdade é que o estado no qual os governantes são mais relutantes em governar é sempre o melhor e mais tranquilamente governado, e o estado no qual eles são mais ávidos, o pior. Glauco: muito verdadeiro. Sócrates: e nossos alunos, quando ouvirem isso, recusarão a sua vez nos trabalhos do Estado, quando lhes for permitido passar a maior parte do seu tempo uns com os outros na luz celestial? Glauco: impossível, pois são homens justos, e os comandos que impomos a eles são justos. Não pode haver dúvida de que cada um deles assumirá o cargo como uma necessidade severa e não a moda dos nossos atuais governantes de Estado. Sócrates: sim, meu amigo, e aí está o ponto. Você deve projetar para seus futuros governantes uma vida diferente e melhor do que a de um governante. E então você pode ter um Estado bem ordenado, pois somente no Estado que oferece isso governarão aqueles que são verdadeiramente ricos, não em prata ou em ouro, mas em virtude e sabedoria, que são as verdadeiras bênçãos da vida. Enquanto, se eles forem para a administração dos assuntos públicos, pobres e famintos pelo seu próprio interesse privado, pensando que daqui tirarão o bem maior, a ordem nunca poderá existir, pois eles estarão lutando pelo cargo, e as brigas civis e domésticas que assim surgem serão a ruína dos próprios governantes e de todo o Estado. Glauco: muito verdadeiro. Sócrates: conhece outra condição além da do verdadeiro filósofo para inspirar o desprezo pelos cargos públicos? Glauco: não, por Zeus. Sócrates: e aqueles que governam não devem ser amantes da tarefa? Pois se o são, haverá amantes rivais e eles lutarão. Glauco: sem dúvida. Sócrates: então, quem são aqueles que vamos compelir a serem guardiões? Certamente serão homens que são mais sábios em assuntos de Estado, e por quem o Estado é melhor administrado e que, ao mesmo tempo, tem outras honras e uma vida melhor e diferente da política? Glauco: são esses homens e eu os escolherei. Sócrates: e agora devemos considerar de que maneira tais guardiões serão produzidos e como serão trazidos das trevas para a luz, como se diz que alguns subiram do mundo inferior aos deuses? Glauco: com certeza, ele respondeu. Sócrates: o processo não é virar uma concha de ostra, mas virar a alma que passa de um dia que é pouco melhor do que a noite para o verdadeiro dia do ser, ou seja, a ascensão de baixo para cima que afirmamos ser a verdadeira filosofia? Glauco: completamente. Sócrates: e não devemos perguntar que tipo de conhecimento tem o poder de efetuar tal mudança? Glauco: certamente. Sócrates: que tipo de conhecimento existe que arrasta a alma daquilo que é passageiro para aquilo que é essencial?
E outra consideração acabou de ocorrer a mim. Você vai se lembrar que nossos jovens devem ser atletas guerreiros. Glauco: sim, foi dito. Sócrates: então esse novo tipo de conhecimento deve ter uma qualidade adicional? Glauco: que qualidade? Sócrates: utilidade na guerra. Glauco: sim, é possível. Sócrates: havia duas partes em nosso antigo esquema de educação, não havia? Glauco: sim, havia. Sócrates: havia ginástica, que tem por objetivo cuidar do que se transforma e morre, portanto, pode ser considerada como tendo a ver com geração e corrupção? Glauco: é verdade. Sócrates: então, não é esse o conhecimento que estamos procurando descobrir? Glauco: não, não é. Sócrates: mas o que dizer da música, que também entrou até certo ponto em nosso esquema de educação? Glauco: a música, como você se lembrará, era a contrapartida da ginástica e treinou os guardiões pelas influências do hábito, pela harmonia, tornando-os harmoniosos, pelo ritmo, mas não lhes dando ciência, e as palavras, sejam elas fabulosas ou possivelmente verdadeiras, tinham nelas elementos afins de ritmo e harmonia. Mas na música não havia nada que tendesse ao bem que se procura agora. Sócrates: você é muito preciso em sua memória. Na música, certamente, não havia nada do gênero. Mas que ramo do conhecimento existe, meu caro Glauco, que é da natureza desejada, uma vez que todas as artes úteis foram consideradas por nós como sendo insignificantes? Glauco: sem dúvida, e ainda se a música e a ginástica são excluídas, e as artes também são excluídas, o que resta? Sócrates: bem, pode não restar nada de nossos temas especiais, e então teremos que tomar algo que não é especial, mas de aplicação universal. Glauco: o que pode ser isso? Sócrates: algo que todas as artes e ciências e inteligências usam em comum e que cada um tem que aprender primeiro entre os elementos da educação. Glauco: o que é isso? Sócrates: a pequena questão de distinguir 1, 2 e 3 em uma palavra, aritmética e cálculo. Não é verdade que nenhuma arte, nenhuma ciência pode passar sem isso? Glauco: sim, é verdade. Sócrates: então a arte da guerra participa da matemática? Glauco: com certeza. Sócrates: então, Palamedes, sempre que aparece na tragédia, prova que Agamenon é ridiculamente incapaz de ser um general. Você nunca observou como ele declarou que tinha inventado o número e tinha numerado os navios e colocado em ordem as fileiras do exército em Troia, o que implica que eles nunca tinham sido numerados antes. E Agamenon deve ter sido literalmente incapaz de contar seus próprios pés. Como ele poderia se não soubesse contar? E se isso for verdade, que tipo de general deve ter sido? Glauco: eu deveria dizer um muito estranho, se isto foi como você diz. Sócrates: podemos negar que um guerreiro deva ter um conhecimento de aritmética? Glauco: certamente deveria, se ele quiser ter a mínima compreensão das táticas militares, ou, eu deveria dizer, se ele quiser ser um homem de fato. Sócrates: eu gostaria de saber se você tem a mesma noção que eu tenho desse estudo. Glauco: qual é a sua noção? Sócrates: para mim, isso parece ser um estudo do tipo que estamos buscando e que naturalmente leva à reflexão, mas que nunca foi usado corretamente, pois o verdadeiro uso dele é simplesmente atrair a alma para o ser. Glauco: você pode explicar o que quer dizer?
Sócrates: vou tentar e gostaria que você compartilhasse a investigação comigo e dissesse sim ou não, quando eu tentar distinguir em minha própria mente quais ramos do conhecimento têm esse poder atrativo, a fim de que tenhamos uma prova mais clara de que a aritmética é, como suspeito, um deles. Glauco: explique então. Sócrates: eu quero dizer que os objetos da sensação são de dois tipos. Alguns deles não convidam ao pensamento, porque o sentido é um juiz adequado para eles. Enquanto no caso de outros objetos o sentido é tão pouco confiável que se exige imperativamente uma investigação mais aprofundada. Glauco: você está claramente se referindo à maneira como os sentidos são enganados pela distância e pelo reflexo em luz e sombra. Sócrates: não, isso não é o significado. Glauco: então qual é o significado? Sócrates: ao falar de objetos desinteressantes, quero dizer aqueles que não passam de uma sensação para a oposta. Objetos interessantes são aqueles que o fazem. Nesse último caso, o sentido que vem sobre o objeto, quer seja próximo ou distante, não dá uma ideia mais vívida de nada em particular do que de seu oposto. Uma ilustração tornará meu significado mais claro. Aqui estão 3 dedos: o polegar, o indicador e o médio. Glauco: muito bem. Sócrates: você pode supor que eles são vistos bem de perto. E aqui vem o ponto. Glauco: qual é? Sócrates: cada um deles aparece igualmente como um dedo, quer seja visto no meio ou na extremidade, quer branco ou preto, quer grosso ou fino. Não faz diferença, um dedo é um dedo do mesmo jeito. Nestes casos, o homem não é compelido a perguntar ao pensamento o que é um dedo, porque a visão nunca lhe testemunhou ao mesmo tempo que um dedo fosse algo diferente de um dedo. Glauco: verdadeiro. Sócrates: e, portanto, como era de se esperar, não há nada aqui que convide ou estimule a inteligência. Glauco: não há. Sócrates: mas isto é igualmente verdade sobre a grandeza e a pequenez dos dedos? A visão pode percebê-los adequadamente? E não faz diferença a circunstância de um dos dedos estar no meio e outro na extremidade? E do mesmo modo o tato percebe adequadamente as qualidades de espessura ou finura, ou suavidade ou dureza? E assim dos outros sentidos. Será que eles dão percepções perfeitas de tais questões? Não é seu modo de operação nesse sentido. O sentido que se procura com a qualidade da natureza está necessariamente preocupado também com a qualidade da maciez e só provoca na alma a impressão de que a mesma coisa é sentida como dura e suave? Glauco: você tem toda a razão. Sócrates: e a alma não deve ficar perplexa com esta insinuação que o sentido dá de um duro que também é suave? Qual novamente é o significado de leve e pesado? Se o que é leve também é pesado e o que é pesado também é leve? Glauco: sim, estas mensagens que a alma recebe são muito curiosas, precisam ser explicadas. Sócrates: sim, e nestas perplexidades a alma naturalmente convoca para auxílio, cálculo e inteligência, para que ela possa ver se os vários objetos anunciados a ela são um ou dois. Glauco: é verdade. Sócrates: e se eles forem dois, não é cada um deles um e diferente? Glauco: certamente. Sócrates: e se cada um for um e ambos forem dois, ela conceberá os dois como em estado de divisão, pois se não houvesse divisão, eles só poderiam ser concebidos como um? Glauco: é verdade. Sócrates:
O olho certamente vê tanto a grandeza e a pequenez, mas apenas de uma maneira confusa. Eles não se diferenciavam. Glauco: sim. Sócrates: enquanto a mente pensante, com a intenção de iluminar o caos, foi obrigada a reverter o processo e olhar para a grandeza e a pequenez como separados e não confundidos. Glauco: muito verdadeiro. Sócrates: ora, não é daí que nos surge a ideia de perguntarmos a nós mesmos o que é a grandeza e a pequenez? Glauco: com toda certeza. Sócrates: e assim surgiu a distinção entre o visível e o invisível. Glauco: a mais verdadeira. Sócrates: aí está o que eu queria fazer compreender há pouco, quando dizia que certos objetos convidam a alma à reflexão e outros não, distinguindo como aptos a convidá-la os que originam ao mesmo tempo duas sensações opostas e os que não as originam como incapazes de despertar o entendimento. Glauco: eu entendo, eu concordo com você. Sócrates: e a que classe pertencem a unidade e o número? Glauco: eu não sei. Sócrates: pense um pouco e verá que o que precedeu fornecerá a resposta, pois se a simples unidade pudesse ser percebida adequadamente pela visão ou por qualquer outro sentido, então, como estávamos dizendo no caso do dedo, não haveria nada para atrair para o ser, mas quando há alguma contradição presente e um é o contrário do outro e envolve a concepção de pluralidade, então o pensamento começa a despertar dentro de nós. E a alma, perplexa e querendo chegar a uma decisão, pergunta: o que é unidade absoluta? Essa é a forma pela qual o estudo da pessoa tem um poder de atrair e converter a mente para a contemplação do verdadeiro ser. Glauco: e certamente a visão da unidade possui esse poder em altíssimo grau, pois que vemos a mesma coisa ao mesmo tempo que una e múltipla até o infinito. Sócrates: sim. E este ser verdadeiro da unidade deve ser igualmente verdadeiro para todos os números? Glauco: certamente, meu amigo. Sócrates: e toda a aritmética e cálculo estão relacionados com números? Glauco: sim. Sócrates: e eles parecem conduzir a mente em direção à verdade? Glauco: sim, de uma maneira muito notável. Sócrates: então, este é um conhecimento do tipo que buscamos, tendo um duplo uso, militar e filosófico, pois o homem de guerra deve aprender a arte do número, ou ele não saberá como articular suas tropas, e o filósofo também, porque ele tem que sair do mar de mudanças e se agarrar ao verdadeiro ser, e por isso ele deve ser um aritmético. Glauco: isso é verdade. Sócrates: e nosso guardião é ao mesmo tempo guerreiro e filósofo? Glauco: certamente. Sócrates: então, este é um tipo de conhecimento que a lei pode prescrever adequadamente, e devemos nos esforçar para persuadir aqueles que prescrevem a serem os principais homens de nosso estado, a irem e aprenderem aritmética, não como amadores, mas devem continuar o estudo até que vejam a natureza do número apenas com a mente, e nem como comerciantes ou negociantes, com o objetivo de comprar ou vender, mas por causa de seu uso militar e da própria alma, e porque esta será a maneira mais fácil para ela passar do devir à verdade e ao ser. Glauco: isso é excelente. Sócrates: sim, e agora que falei nisso, devo acrescentar como a ciência é encantadora e de quantas maneiras ela conduz ao nosso fim desejado.
se perseguida no espírito de um filósofo e não de um comerciante. Glauco: o que você quer dizer? Sócrates: quero com isso afirmar, como estava dizendo, que a aritmética tem um efeito muito grande e elevador, obrigando a alma a raciocinar sobre número abstrato e rebelando-se contra a introdução de objetos visíveis ou tangíveis no argumento. Você sabe como os mestres da arte repelem e ridicularizam constantemente qualquer um que tente dividir a unidade absoluta quando está calculando. E se você dividir, multiplicam-se, tomando cuidado para que um continue um e não se perca em frações. Glauco: isso é bem verdade. Sócrates: agora suponhamos que uma pessoa lhes diga: oh, meus amigos, quais são esses números maravilhosos sobre os quais vocês estão raciocinando, nos quais, como vocês dizem, existe uma unidade, como vocês exigem. A cada unidade é igual, invariável, indivisível. O que eles responderiam? Glauco: responderiam como eu deveria conceber, que estavam falando desses números que só podem ser alcançados em pensamento. Sócrates: então você vê que esse conhecimento pode ser realmente chamado de necessário, necessitando, como claramente faz, o uso da inteligência pura na obtenção da verdade pura? Glauco: sim, essa é uma característica marcante disso. Sócrates: e você já observou ainda que aqueles que têm um talento natural para o cálculo são geralmente rápidos em qualquer outro tipo de conhecimento e até mesmo os obtusos, se eles receberam um treinamento aritmético, embora possam não obter nenhuma outra vantagem com ele, sempre se tornam muito mais rápidos do que seriam de outra forma. Glauco: muito verdadeiro, disse ele. Sócrates: e de fato você não encontrará facilmente uma ciência mais difícil e não tantas tão difíceis. Glauco: não encontrará. Sócrates: e por todas essas razões, a aritmética é um tipo de conhecimento no qual as melhores naturezas devem ser treinadas e que não devem ser abandonadas. Glauco: eu concordo. Sócrates: que isto se torne então um de nossos temas de educação. Vejamos se a segunda, que se liga a ela, também nos é interessante. Glauco: você quer dizer a geometria? Sócrates: exatamente. Glauco: claramente estamos preocupados com a parte da geometria que se relaciona com a guerra, pois, ao acampar ou tomar uma posição, ou fechar ou estender as linhas de um exército, ou qualquer outra manobra militar, seja uma batalha real ou em uma marcha, fará toda a diferença se um general é ou não um geômetra. Sócrates: sim, mas para isso um pouco de geometria ou de cálculo será suficiente. A questão diz respeito, antes, à parte maior e mais avançada da geometria. Se ela tende, em algum grau, a tornar mais fácil a visão da noção do bem, e ali, como eu estava dizendo, todas as coisas tendem a obrigar a alma a voltar seu olhar para aquele lugar onde está a perfeição total do ser, que ela deveria por todos os meios contemplar. Glauco: é verdade. Sócrates: desse modo, se a geometria obriga a contemplar a essência, interessa-nos. Se fica pela transformação, não nos convém. Glauco: sim, é isso que afirmamos. Sócrates: no entanto, qualquer pessoa que tenha menos conhecimento da geometria não negará que tal concepção da ciência está em contradição com a linguagem comum dos geômetras. Glauco: como assim? Sócrates:
Eles têm em vista apenas a prática e estão sempre falando de uma maneira estreita e ridícula, de quadratura e extensão, e aplicação e coisas semelhantes. Eles confundem as necessidades da geometria com as necessidades da vida diária, enquanto o conhecimento é o verdadeiro objeto de toda a ciência. Glauco: certamente. Sócrates: então, não deve ser feita mais nenhuma admissão? Glauco: que admissão? Sócrates: que o conhecimento a que a geometria visa é o conhecimento do eterno, e não de algo que pereça e seja transitório. Glauco: isso pode ser prontamente permitido, e é verdade. Sócrates: então, meu nobre amigo, a geometria atrairá a alma para a verdade e criará o espírito da filosofia e elevará o que agora, infelizmente, é permitido cair. Glauco: nada será mais provável de ter tal efeito. Sócrates: então, deve ser firmemente estabelecido que os habitantes da sua bela cidade devem, por todos os meios, aprender geometria. Além disso, a ciência tem efeitos indiretos, que não são pequenos. Glauco: de que tipo? Sócrates: há as vantagens militares das quais você falou, e em todos os departamentos do conhecimento, como a experiência prova. Qualquer um que tenha estudado geometria é infinitamente mais célere de apreensão do que qualquer outro que não tenha estudado. Glauco: sim, de fato, há uma diferença infindável entre eles. Sócrates: então, devemos propor isto como um segundo ramo de conhecimento que nossa juventude estudará? Glauco: vamos fazer isso. Sócrates: e suponha que façamos da astronomia a terceira, o que você diz? Glauco: estou fortemente inclinado a isso. A observação das estações e dos meses e anos é tão essencial para o general quanto para o fazendeiro ou marinheiro. Sócrates: eu me divirto com o seu medo do mundo, o que faz com que você se proteja contra a aparência de insistir em estudos inúteis. E admito perfeitamente a dificuldade de acreditar que em cada homem há um olho da alma, que quando por outras buscas se perde e se turva. É por esses purificadores e reiluminados, e é mais precioso do que 10.000 olhos corporais, pois só por eles se vê a verdade. Agora, há duas classes de pessoas. Uma classe daqueles que concordarão com você e tomarão suas palavras como uma revelação. Outra classe para a qual elas serão totalmente desprovidas de significado e que, naturalmente, as considerarão como histórias inúteis, pois não veem nenhum tipo de benefício que possa ser obtido delas. E, portanto, é melhor você decidir imediatamente com qual dos dois você se propõe a argumentar. É muito provável que você diga com nenhum dos dois, e que seu principal objetivo em levar adiante a discussão seja seu próprio aperfeiçoamento. Ao mesmo tempo, você não ressente os outros de qualquer benefício que possam receber. Glauco: acho que prefiro continuar com o argumento principalmente em meu próprio nome. Sócrates: então, dê um passo para trás, pois erramos na ordem das ciências. Glauco: qual foi o erro? Sócrates: depois da geometria plana, passamos imediatamente para os sólidos em revolução, no lugar de tomarmos os sólidos em si mesmos, enquanto que depois da segunda dimensão deveríamos ter seguido a terceira, que trata dos cubos e das dimensões de profundidade. Glauco: isso é verdade, Sócrates, mas parece que ainda se sabe muito pouco sobre esses assuntos. Sócrates: sim, e por duas razões. Em primeiro lugar, nenhum governo as patrocina. Isso leva a uma falta de vigor em sua busca e elas são difíceis.
Em segundo lugar, os estudantes não podem aprendê-las a menos que tenham um mestre. Mas nesse caso é difícil encontrar um mestre. E mesmo que ele pudesse, da forma como as coisas estão agora, os alunos que são muito vaidosos não lhe dariam atenção. Isso, no entanto, seria diferente se todo o Estado se tornasse o dirigente desses estudos e os honrasse. Então, os discípulos iriam querer participar e haveria uma busca contínua e séria, e descobertas seriam feitas. Já que mesmo agora desconsiderados como são pelo mundo e mutilados em suas proporções justas, e embora nenhum de seus adeptos possa dizer o uso deles, ainda assim esses estudos forçam seu caminho por seu charme natural e muito provavelmente, se tivessem a ajuda do Estado, algum dia emergeriam à luz. Glauco: sim, há um charme notável neles, mas não estou entendendo claramente a mudança na ordem. Primeiro você começou com a geometria de superfícies planas? Sócrates: sim. Glauco: em seguida colocou a astronomia e depois deu um passo para trás? Sócrates: sim, e eu o atrapalhei devido à minha pressa. O estado absurdo da geometria sólida, que em ordem natural deveria ter sido seguida, fez com que eu passasse por cima desse ramo e fosse para a astronomia, ou o movimento dos sólidos. Glauco: é verdade. Sócrates: então, supondo que a ciência agora omitida passaria a existir se fosse incentivada pelo Estado, passemos à astronomia, que será a quarta. Glauco: a ordem correta. E agora, Sócrates, como você repreendeu a maneira vulgar com que elogiei a astronomia antes, meu elogio será feito em seu próprio espírito, pois todos, como penso, devem ver que a astronomia obriga a alma a olhar para cima e nos leva deste mundo para outro. Sócrates: todos menos eu. Para todos os outros isso pode estar claro, mas não para mim. Glauco: e o que você diria então? Sócrates: eu preferiria dizer que aqueles que elevam a astronomia à filosofia me parecem fazer com que olhemos para baixo e não para cima. Glauco: o que você quer dizer com isso? Sócrates: você tem em sua mente uma concepção verdadeiramente sublime de nosso conhecimento das coisas superiores. E ouço dizer que se uma pessoa jogasse a cabeça para trás e estudasse o teto de tramas, você ainda pensaria que a mente dele era o agente perceptivo e não os olhos. E é bem provável que tenha razão. E talvez eu seja um simplório, mas em minha opinião, somente o conhecimento, que é do ser e do invisível, pode fazer a alma olhar para cima. E se um homem olha para os céus ou cisca no chão buscando aprender alguma particularidade do sentido, eu negaria que ele possa aprender, pois nada disso é matéria de ciência. Sua alma está olhando para baixo, não para cima, quer seu caminho para o conhecimento seja por água ou por terra, quer ele flutue ou apenas se deite de costas. Glauco: reconheço a justiça de sua repreensão. Ainda assim, eu gostaria de saber como a astronomia pode ser aprendida de uma maneira mais conducente ao conhecimento do que a que estamos falando. Sócrates: eu lhe direi. O céu estrelado que contemplamos é feito sobre uma base visível e, portanto, embora seja a mais bela e perfeita das coisas visíveis, deve necessariamente ser considerado muito inferior aos verdadeiros movimentos de velocidade e lentidão absolutas, que são relativos uns aos outros e trazem consigo o que está contido neles, no número verdadeiro e em cada figura verdadeira. Ora, estes devem ser aprendidos pela razão e pela inteligência, mas não pela visão.
Glauco: é verdade. Sócrates: a beleza deles é como a beleza de imagens ou figuras excelentemente trabalhadas pela mão de Dédalo ou de algum outro grande artista que podemos ter a chance de contemplar. Qualquer geômetra que os visse apreciaria o requinte de sua obra, mas nunca sonharia em pensar que neles poderia encontrar o verdadeiro número ou o verdadeiro dobro, ou a verdadeira de qualquer outra proporção. Glauco: não, tal ideia seria ridícula. Sócrates: e será que um verdadeiro astrônomo não tem a mesma sensação quando olha para os movimentos das estrelas? Será que ele não pensa que o céu e as coisas que estão no céu são moldados pelo Criador de maneira mais perfeita? Mas ele nunca imaginará que as proporções da noite e do dia, ou de ambos em relação ao mês, ou do mês em relação ao ano, ou das estrelas em relação a eles e umas às outras, e quaisquer outras coisas que sejam materiais e visíveis, também podem ser eternas e não estão sujeitas a nenhum desvio. Isso seria absurdo, e é igualmente absurdo se esforçar tanto para investigar sua exata verdade. Glauco: concordo plenamente, embora nunca tenha pensado nisso antes. Sócrates: então, em astronomia, assim como em geometria, devemos usar problemas e deixar os céus em paz, se quisermos abordar o assunto de maneira correta e, assim, fazer com que o dom natural da razão tenha alguma utilidade real. Glauco: isso é um trabalho infinitamente além dos nossos astrônomos atuais. Sócrates: sim, e há muitas outras coisas que também precisam ter uma abrangência semelhante se quisermos que nossa regulamentação tenha algum valor. Mas você pode me indicar algum outro estudo adequado? Glauco: não sem pensar. Sócrates: o movimento tem muitas formas, e não apenas uma. Duas delas são óbvias o suficiente até mesmo para uma inteligência não melhor que a nossa. E há outras, como imagino, que podem ser deixadas para pessoas mais sábias. Glauco: mas onde estão as duas? Sócrates: eu disse que há uma segunda que é outra parte da que já foi mencionada. Glauco: e qual é ela? Sócrates: a segunda pareceria aos ouvidos o que a primeira é para os olhos, pois eu imagino que assim como os olhos são projetados para olhar para as estrelas, os ouvidos são projetados para ouvir movimentos harmoniosos, e essas são ciências irmãs, como dizem os pitagóricos. E nós, Glauco, concordamos com eles? Glauco: sim, concordamos. Sócrates: mas este é um estudo trabalhoso e, portanto, é melhor irmos aprender com eles. E eles nos dirão se há outras aplicações dessas ciências. Ao mesmo tempo, não devemos perder de vista nosso próprio objetivo maior. Glauco: e qual é nosso objetivo maior? Sócrates: há uma perfeição que todo conhecimento deve alcançar e que nossos alunos também devem alcançar e não ficar aquém dele, como eu estava dizendo que eles fizeram na astronomia. Pois na ciência da harmonia, como você provavelmente sabe, acontece a mesma coisa. Os professores de harmonia comparam os sons e as consonâncias que são apenas ouvidas, e seu trabalho como o dos astrônomos. Isso é em vão. Glauco: sim, pelos céus, e é tão bom quanto uma peça de teatro ouvi-los falar sobre suas notas condensadas, como eles a chamam. Colocam seus ouvidos ao lado das cordas, como pessoas que captam um som da parede do vizinho. Um grupo deles declara que distingue uma nota intermediária e encontrou o menor intervalo que deveria ser a unidade de medida. Os outros insistem que os dois sons são os mesmos. Cada parte coloca seus ouvidos à frente de seu entendimento.
Sócrates: você quer dizer aqueles cavalheiros que provocam e torturam as cordas e as prendem nas cavilhas dos instrumentos. Poderia continuar a metáfora e falar a maneira deles sobre os golpes que a palheta dá e fazem acusações contra as cordas, tanto de atraso quanto de avanço no som. Mas isso seria tedioso e, portanto, direi apenas que esses não são os homens e que estou me referindo aos pitagóricos, sobre os quais eu estava propondo agora perguntar sobre harmonia, pois eles também estão em erro, como os astrônomos. Eles investigam os números das harmonias que são ouvidas, mas nunca chegam aos problemas, isto é, nunca chegam às harmonias naturais do número, ou refletem por que alguns números são harmoniosos e outros não. Glauco: isso é algo que vai além do conhecimento mortal. Sócrates: uma coisa que eu preferiria chamar de útil se buscada com vistas ao belo e ao bom, mas se buscada em qualquer outro espírito, inútil. Glauco: é bem verdade. Sócrates: agora, quando todos esses estudos atingirem o ponto de intercomunhão e conexão uns com os outros e vierem a ser considerados em suas afinidades mútuas, então penso eu, mas não até então. A busca por eles terá um valor para nossos objetivos. Caso contrário, não haverá proveito neles. Glauco: suspeito que sim, mas você está falando, Sócrates, de uma obra imensa. Sócrates: o que você quer dizer com isso? O prenúncio ou o quê? Você não sabe que tudo isso é apenas o prelúdio do esforço real que temos que aprender? Pois você certamente não consideraria um matemático habilidoso como um dialético? Glauco: com certeza não. Eu quase nunca conheci um matemático que fosse capaz de raciocinar. Sócrates: mas você imagina que os homens que são incapazes de dar e receber argumentos terão o conhecimento que exigimos deles? Glauco: isso tão pouco se pode supor. Sócrates: e assim, Glauco, finalmente chegamos ao hino da dialética. Essa é aquela tensão que é apenas do intelecto, mas que a faculdade da visão, no entanto, será encontrada para imitar, pois a visão, como você deve se lembrar, foi concebida por nós depois de um tempo para contemplar os animais reais e estrelas, e por último de todos, o próprio Sol, e assim com a dialética. Quando uma pessoa começa a descobrir o absoluto apenas pela luz da razão e sem qualquer ajuda do sentido, e persevera até que, por pura inteligência, chega à percepção do bem absoluto, ela finalmente se encontra no fim do mundo intelectual, como no caso da visão no fim do visível. Glauco: exatamente. Sócrates: então esse é o progresso que você chama de dialética? Glauco: verdade. Sócrates: mas a libertação dos prisioneiros das correntes e sua transição das sombras para as imagens e para a luz, e a ascensão do antro subterrâneo ao sol, enquanto em sua presença eles tentam em vão olhar para animais, plantas e a luz do sol, mas conseguem perceber, mesmo com seus olhos fracos, as imagens na água, que são divinas, e são as sombras da verdadeira existência. Não são sombras de imagens projetadas por uma luz de fogo, que em comparação com o sol é apenas uma imagem. Esse poder de elevar o princípio mais elevado na alma, a contemplação daquilo que é melhor na existência, com o qual podemos comparar a elevação da faculdade que é a própria luz do corpo para a visão daquilo que é mais brilhante no mundo material e visível. Esse poder é dado, como eu estava dizendo, por todo esse estudo e busca das artes que foi descrito. Glauco: eu concordo com o que você está dizendo, mas o que pode ser difícil de acreditar
Por outro lado, é ainda mais difícil de negar. No entanto, esse não é um tema para ser tratado apenas de passagem, mas terá de ser discutido várias vezes. Portanto, seja a nossa conclusão verdadeira ou falsa, vamos assumir tudo isso e avançar imediatamente do prelúdio ao preâmbulo para a parte principal e descrever isso da mesma maneira. Diga então qual é a natureza e quais são as divisões da dialética e quais são os caminhos que levam até lá, pois esses caminhos também levarão ao nosso descanso final? Sócrates: caro Glauco, você não conseguirá me acompanhar aqui, embora eu faça meu melhor. E você deveria contemplar não apenas uma imagem, mas a verdade absoluta, de acordo com minha noção. Se o que eu lhe disse seria ou não uma realidade, eu não posso afirmar com certeza, mas você teria visto algo parecido com a realidade. Disso tenho certeza. Glauco: sem dúvida. Sócrates: mas devo também lembrá-lo de que somente o poder da dialética pode revelar isso, e apenas para alguém que seja discípulo das ciências anteriores. Glauco: você pode ter tanta certeza dessa afirmação quanto a última. Sócrates: e com certeza ninguém argumentará que há outro método de compreender por meio de um processo regular toda a verdadeira existência ou de determinar o que cada coisa é em sua própria natureza, pois as artes, em geral, estão relacionadas aos desejos ou opiniões dos homens, ou são cultivadas com o objetivo de produção e construção, ou para a preservação de tais produções e construções. E em relação às ciências matemáticas, que, como dissemos, têm alguma compreensão do verdadeiro ser, geometria e outras semelhantes, elas apenas sonham com o ser, mas nunca podem contemplar a realidade desperta enquanto deixam as hipóteses que utilizam não examinadas e são incapazes de dar uma explicação delas, pois quando alguém não conhece seu próprio primeiro princípio e quando a conclusão e os passos intermediários também são construídos a partir de ele, sabe-se lá o que, como ele pode imaginar que tal estrutura de convenção possa se tornar ciência? Glauco: impossível. Sócrates: então, a dialética e somente a dialética vai diretamente ao primeiro princípio e é a única ciência que elimina as hipóteses para garantir seu fundamento, o olho da alma, que está literalmente enterrado em um lamaçal bárbaro. É elevado por sua gentil ajuda, e ela usa como servas e auxiliares do trabalho de conversão as ciências que discutimos. Costumeiramente, elas são chamadas de ciências, mas deveriam ter outro nome, que implique maior clareza do que a opinião e a menor clareza do que a ciência. E isso em nosso esboço anterior foi chamado de entendimento. Mas por que devemos discutir sobre nomes quando temos realidades de tanta importância para considerar? Glauco: porque mesmo quando qualquer nome serve para expressar o pensamento da mente com clareza? Sócrates: de qualquer forma, estamos satisfeitos, como antes, em ter 4 divisões, 2 para o intelecto e 2 para a opinião, e chamar a primeira divisão de ciência e a segunda de entendimento, a terceira de crença e a quarta de percepção de sombras, sendo a opinião relacionada ao devir e o intelecto ao ser, e assim fazer uma proposta. Assim como o ser é para o devir, assim é o intelecto puro para a opinião. Assim como o intelecto é para a opinião, assim é a ciência para a crença e o entendimento para a percepção de sombras. Mas vamos adiar a correlação e subdivisão adicional dos temas da opinião e do intelecto, pois será uma longa investigação, muitas vezes mais longa do que esta tem sido. Glauco: pelo que entendo, concordo. Sócrates:
E você também concorda em descrever o dialético como alguém que alcança uma concepção da ciência de cada coisa? E aquele que não possui e, portanto, é incapaz de transmitir essa concepção na medida em que falha, pode ser dito que também falha em inteligência? Você concorda com isso? Glauco: sim, como posso negar? Eu concordo. Sócrates: e você diria o mesmo em relação à concepção do bem? Até que a pessoa seja capaz de abstrair e definir racionalmente a ideia do bem, e a menos que possa enfrentar todos os questionamentos e esteja pronto para refutá-los, não apelando para a opinião, mas para a verdade absoluta, sem hesitar em nenhum passo do argumento. A menos que possa fazer tudo isso, você diria que ele não conhece nem a ideia do homem, nem qualquer outro bem. Ele capta apenas uma sombra, se é que capta algo que é fornecida pela opinião e não pela ciência, sonhando e dormindo nessa vida, antes de acordar bem aqui. Ele chega ao mundo inferior e encontra seu descanso final. Glauco: em tudo isso eu certamente concordaria com você. Sócrates: e certamente você não gostaria que as crianças do seu estado ideal, que você está criando e educando, se o ideal se tornar realidade, sem usar da razão, fossem colocadas no comando dos assuntos mais importantes, não é? Glauco: certamente que não. Sócrates: então você fará uma lei que exija que elas tenham uma educação que lhes permita adquirir a maior habilidade em fazer e responder perguntas? Glauco: sim, você e eu faremos isso juntos. Sócrates: a dialética, então, como você concordará, é a pedra angular das ciências e está acima delas. Nenhuma outra ciência pode ser colocada mais alta. A natureza do conhecimento não pode ir além? Glauco: concordo. Sócrates: mas a quem devemos designar esse estudo e de que maneira devem ser atribuídos? São questões que ainda precisam ser consideradas. Glauco: sim, claramente. Sócrates: você se lembra de como os governantes eram escolhidos antes? Glauco: certamente, ele disse. Sócrates: as pessoas da mesma natureza devem ainda ser escolhidas, e a preferência novamente deve ser dada às mais seguras e corajosas, e, se possível, às mais belas, e tendo temperamentos nobres e generosos. Elas também devem ter os dons naturais que facilitarão sua educação. Glauco: e quais são esses dons? Sócrates: dons como agudeza e prontidão na compreensão, pois a mente desfalece mais frequentemente devido à severidade dos estudos do que devido à severidade de exercícios físicos. O esforço é mais inteiramente da mente e não é compartilhado com o corpo. Glauco: muito verdadeiro. Sócrates: além disso, aquele que estamos buscando deve ter uma boa memória e ser um homem sólido e incansável que ama o trabalho em qualquer área, ou ele nunca será capaz de suportar a grande quantidade de exercícios corporais e passar por toda a disciplina intelectual e estudo que exigimos dele. Glauco: certamente deve ter dons naturais. Sócrates: o erro atualmente é que aqueles que estudam filosofia não têm vocação, e esta, como eu estava dizendo antes, é a razão pela qual ela caiu em descrédito. Seus verdadeiros filhos devem tomar-lhe pela mão e não serem bastardos. Glauco: o que você quer dizer com isso? Sócrates: em primeiro lugar, seu eleito não deve ter uma iniciativa coxa ou vacilante. Quero dizer, ele não deve ser meio trabalhador e meio ocioso. Por exemplo, quando um homem é amante da ginástica e caça e de todos os outros exercícios corporais, odeia, em vez de amar, o trabalho de aprender, ouvir ou perguntar.
ou a ocupação a qual ele se dedica pode ser de um tipo oposto e ele pode ter o outro tipo de claudicação. Glauco: certamente. Sócrates: e quanto à verdade, não é uma alma igualmente considerada coxa e manca, que odeia a falsidade voluntária e fica extremamente indignada consigo mesma e com os outros quando eles dizem mentiras, mas é paciente com a falsidade involuntária e não se importa em chafurdar como uma besta suja na lama da ignorância e não tem vergonha de ser detectada? Glauco: com certeza. Sócrates: e novamente no que diz respeito à temperança, coragem, magnificência e todas as outras virtudes, não deveríamos distinguir cuidadosamente entre o verdadeiro filho e o bastardo? Pois onde não há discernimento de tais qualidades, estados e indivíduos inconscientemente erram, e o Estado faz um governante, e a pessoa um amigo, de alguém que, sendo defeituoso em alguma parte da virtude, é uma figura coxo ou bastardo. Glauco: isso é muito verdadeiro. Sócrates: todas essas coisas, então, terão que ser cuidadosamente consideradas por nós. E se aqueles que introduzirmos nesse vasto sistema de educação e treinamento forem sãos de corpo e mente, a própria justiça não terá nada a dizer contra nós, e seremos os salvadores da Constituição e do Estado. Mas se nossos alunos forem homens de outro tipo, acontecerá o contrário, e derramaremos uma enxurrada ainda maior de ridículo sobre a filosofia do que ela já tem que suportar. Glauco: isso não seria digno de crédito. Sócrates: certamente não, e ainda assim, talvez, ao transformar a brincadeira em algo sério, eu possa estar sendo igualmente ridículo. Glauco: em que aspecto? Sócrates: eu havia me esquecido de que não estávamos falando sério e falei com muita empolgação, pois quando vi a filosofia ser tão desmerecidamente pisoteada pelos homens, não pude deixar de sentir uma espécie de indignação com os autores de sua desgraça, e minha raiva me tornou veemente demais. Glauco: de fato, eu estava ouvindo e não me pareceu que fosse assim. Sócrates: mas eu, que sou o orador, senti que estava assim. E agora deixe-me lembrá-lo de que, embora nossa seleção anterior tenhamos escolhido homens velhos, não devemos fazer nesta. Solon estava se iludindo quando disse que um homem, quando envelhece, pode aprender muitas coisas, pois ele não pode aprender muito, assim como não pode correr muito. A juventude é o momento para qualquer trabalho extraordinário. Glauco: é claro. Sócrates: e, portanto, o cálculo e a geometria e todos os outros elementos de instrução, que são uma preparação para a dialética, devem ser apresentados à mente na infância. Não, porém, sob qualquer perspectiva de forçar nosso sistema de educação. Glauco: por que não? Sócrates: porque um homem livre não deve ser um escravo na aquisição de qualquer tipo de conhecimento. O exercício físico, quando obrigatório, não prejudica o corpo, mas o conhecimento, que é adquirido sob compulsão, não se apodera da mente. Glauco: é verdade. Sócrates: então, meu bom amigo, não use a coação, mas permita que a educação inicial seja uma espécie de diversão. Assim, você será mais capaz de descobrir a inclinação natural. Glauco: essa é uma noção muito racional. Sócrates: você se lembra de que as crianças também deveriam ser levadas para ver o combate a cavalo e que, se não houvesse perigo, elas deveriam ser levadas para perto e, como jovens cães de caça, sentir o gosto do sangue? Glauco: sim, eu me lembro. Sócrates:
A mesma prática pode ser seguida em todas essas coisas, trabalhos, lições, perigos, e aquele que se sente mais à vontade com todas elas deve ser inscrito em um grupo seleto. Glauco: em que idade? Sócrates: na idade em que a ginástica necessária tiver terminado. O período de 2 ou 3 anos que passa nesse tipo de treinamento é inútil para qualquer outro propósito, pois o sono e o exercício não são propícios ao aprendizado, e a prova de quem é o primeiro nos exercícios de ginástica é um dos testes mais importantes a que nossos jovens são submetidos. Glauco: certamente. Sócrates: depois desse tempo, aqueles que forem selecionados da classe de 20 anos serão promovidos a uma posição de maior honra, e as ciências que eles aprenderem, sem qualquer ordem em sua educação inicial, serão agora reunidas, e eles poderão ver a relação natural entre elas e com o verdadeiro ser. Glauco: sim, esse é o único tipo de conhecimento que cria raízes duradouras. Sócrates: sim, e a capacidade para tal conhecimento é o grande critério do talento dialético. A mente abrangente é sempre a dialética. Glauco: concordo com você. Sócrates: esses são os pontos que você deve considerar, e aqueles que têm a maior parte dessa inteligência e que são mais firmes em seu aprendizado e em seus deveres militares e outros deveres designados, quando chegam à idade de 30 anos, devem ser escolhidos por você como parte de uma classe seleta e elevados a uma honra maior. E você terá que prová-los com a ajuda da dialética, a fim de descobrir qual deles é capaz de abandonar o uso da visão e dos outros sentidos, e em companhia da verdade alcançar o ser absoluto. E aqui, meu amigo, é preciso muita cautela. Glauco: por que muita cautela? Sócrates: você não observa quão grande é o mal que a dialética introduziu? Glauco: que mal? Sócrates: os estudantes dessa arte estão repletos de ilicitude. Glauco: é bem verdade. Sócrates: você acha que há algo tão antinatural e imperdoável no caso deles? Ou você fará concessões a eles? Glauco: de que forma? Sócrates: quero que você, por meio de um paralelo, imagine um suposto filho que foi criado em grande riqueza. Ele faz parte de uma família grande e numerosa e tem muitos aduladores. Quando ele se torna adulto, descobre que seus supostos pais não são seus pais verdadeiros, mas ele não consegue descobrir quem são os verdadeiros. Você consegue adivinhar como ele provavelmente se comportará em relação aos seus bajuladores e aos seus supostos pais? Primeiro, durante o período em que ele não sabe da falsa relação, e depois, novamente, quando souber? Ou devo dizer isso por você? Glauco: por gentileza, diga. Sócrates: então, eu diria que, enquanto ele ignora a verdade, é provável que honre seu pai, sua mãe e seus supostos parentes mais do que aos aduladores. Ele estará menos inclinado a negligenciá-los quando precisar, ou a fazer ou dizer algo contra eles, e estará menos disposto a desobedecê-los em qualquer assunto importante. Glauco: será assim. Sócrates: mas depois de fazer a descoberta, imagino que ele diminuiria sua estima e consideração por eles e se tornaria mais devotado aos bajuladores. Ele agora viveria de acordo com os costumes deles e se associaria abertamente a eles, e a menos que tivesse uma disposição excepcionalmente boa, não se preocuparia mais com seus supostos pais ou outros parentes. Glauco:
Bem, tudo isso é muito provável, mas como a imagem se aplica aos discípulos da filosofia? Sócrates, da seguinte maneira: você sabe que há certos princípios sobre justiça e honra que nos foram ensinados na infância e que, sob a autoridade paterna, fomos criados obedecendo e honrando-os. Glauco, isso é verdade. Sócrates, há também máximas opostas e hábitos de luxúria que lisonjeiam e atraem a alma, mas não influenciam aqueles de nós que têm algum senso de justiça e continuam a obedecer e honrar as máximas dos pais. Glauco, é verdade. Sócrates, agora, quando um homem está nesse estado e o espírito questionador pergunta o que é justo ou honroso, e ele responde como o legislador lhe ensinou, e então muitos e diversos argumentos refutam suas palavras, até que ele é levado a acreditar que nada é mais honroso do que o desonroso, ou mais justo e bom do que o contrário, e assim de todas as noções que ele mais valorizava. Você acha que ele ainda as honrará e obedecerá como antes? Glauco, impossível. Sócrates, e quando ele deixar de considerá-las honrosas e naturais, como até então não conseguir descobrir a verdade, pode-se esperar que ele siga uma vida que não seja aquela que satisfaça seus desejos? Glauco, não se pode. Sócrates, e de guardião da lei, ele se converteu em um violador dela? Glauco, inquestionavelmente. Sócrates, ora, tudo isso é muito natural em estudantes de filosofia, como os que descrevi, e também, como eu estava dizendo agora, muito compreensível. Glauco, sim, e devo acrescentar, lamentável. Sócrates, portanto, para que seus sentimentos não sejam levados à piedade em relação aos nossos cidadãos, que agora têm 30 anos de idade, todo cuidado deve ser tomado ao apresentá-los à dialética. Glauco, com certeza. Sócrates, há um perigo caso eles não provem o querido deleite cedo demais, pois os jovens, como você deve ter observado, quando começam a sentir o gosto da coisa, discutem por diversão, estão sempre contradizendo e refutando os outros, imitando aqueles que os refutam como cachorrinhos. Eles se alegram em puxar e rasgar todos que se aproximam deles. Glauco, sim, não há nada que eles gostem mais. Sócrates, e quando fazem muitas conquistas e são derrotados pelas mãos de muitos, violenta e rapidamente começam a não acreditar em nada do que acreditavam antes. E por isso, não apenas eles, mas a filosofia e tudo o que se relaciona a ela tendem a ter uma má reputação perante o resto do mundo. Glauco, é bem verdade. Sócrates, mas quando um homem começa a envelhecer, ele não será mais culpado de tal insanidade. Ele imitará o dialético que está buscando a verdade e não o erístico que está contradizendo para se divertir. E a maior moderação de seu caráter aumentará em vez de diminuir a honra da busca. Glauco, é bem verdade. Sócrates, e não fizemos uma provisão especial para isso, quando dissemos que os discípulos da filosofia deveriam ser ordeiros e firmes e não como agora qualquer aspirante ou intruso casual? Glauco, é verdade. Sócrates, suponhamos que o estudo da filosofia tomasse o lugar da ginástica e fosse continuado de forma diligente, séria e exclusivamente pelo dobro de número de anos que foram gastos em exercícios corporais. Isso seria suficiente? Glauco,
Você diria de 6 a 4 anos? Sócrates: ao final desse período, eles devem ser enviados novamente para a comunidade e obrigados a ocupar qualquer cargo militar ou outro cargo que os jovens estejam qualificados para ocupar. Dessa forma, eles terão sua experiência de vida e terão a oportunidade de experimentar se, quando forem atraídos de todas as formas pela tentação, permanecerão firmes ou recuarão. Glauco: e quanto tempo durará essa fase da vida deles? Sócrates: 15 anos, respondi. E quando chegarem aos 50 anos de idade, então aqueles que ainda sobreviverem e tiverem se destacado em todas as ações de suas vidas e em todos os ramos do conhecimento, que finalmente alcancem sua consumação. Chegou o momento em que devem elevar os olhos da alma para a luz universal que ilumina todas as coisas e contemplar o bem absoluto, pois esse é o padrão segundo o qual devem ordenar o estado e as vidas dos indivíduos, e também o restante de suas próprias vidas, fazendo da filosofia sua principal busca, mas quando chegar sua vez, trabalhando também na política e governando para o bem público, não como se estivessem realizando alguma ação heróica, mas simplesmente por uma questão de dever. E quando tiverem criado em cada geração outros iguais a eles e os tiverem deixado em seus lugares para serem governadores do Estado, então partirão para as ilhas afortunadas e morarão lá, e a cidade lhes oferecerá memoriais e sacrifícios públicos e os honrará, se o oráculo pítio consentir, como semideuses, mas se não, como abençoados e divinos de qualquer forma. Glauco: você é um escultor, Sócrates, e fez estátuas de nossos governadores de beleza impecável. Sócrates: sim, Glauco, e de nossas governantas também, pois não deve supor que o que estou dizendo se aplica somente aos homens e não às mulheres, até onde suas naturezas podem chegar. Glauco: aí você tem razão, pois nós as fizemos participar de todas as coisas como os homens. Sócrates: bem, e você concordaria, não concordaria, que o que foi dito sobre o Estado e o governo não é um mero sonho e, embora difícil, não é impossível, mas apenas possível da maneira que foi suposto? Isto é, quando os verdadeiros reis filósofos nascem em um estado, um ou mais deles, desprezando as honras deste mundo atual, que eles consideram mesquinhas e sem valor, estimando acima de todas as coisas o direito, a honra que brota do direito e considerando a justiça como a maior e mais necessária de todas as coisas, de que eles são ministros, e cujos princípios são exaltados por eles quando colocarem ordem em sua própria cidade. Glauco: como eles procederão? Sócrates: começarão enviando para o campo todos os habitantes da cidade que tenham mais de 10 anos de idade e tomarão posse de seus filhos, que não serão afetados pelos hábitos de seus pais. Eles os treinarão em seus próprios hábitos e leis, quero dizer, nas leis que lhes demos. E dessa forma o Estado e a Constituição que estávamos falando alcançarão a felicidade mais rápida e facilmente. E a nação que tiver tal Constituição será a que mais ganhará. Glauco: sim, esse será o melhor caminho. E eu penso, Sócrates, que você descreveu muito bem, se é que alguma vez tal Constituição poderá vir a existir. Sócrates: basta então falar do estado perfeito e do homem que carrega sua imagem. Não há dificuldade em ver como devemos descrevê-lo. Glauco:
Não há dificuldade e concordo com você em pensar que nada mais precisa ser dito. Fim.